Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos trabalhar com números naturais, a questão do antecessor, do consecutivo e das classes e ordens que nós já estudamos, beleza? Então aqui eu já coloquei os exemplos, mas antes eu vou falar o que é antecessor, o que é sucessor. Antecessor é aquele que vem antes, sucessor é aquele que vem depois, tranquilo, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui antecessor e sucessor. Se eu quero trabalhar com o 18, o antecessor dele é o 17 e o sucessor dele é o 19. E aqui a gente fecha isso daqui e isso aplica-se a qualquer número natural, beleza? Ou número inteiro que vocês vão aprender no 7º ano. A questão das classes e ordens nós já estudamos na semana passada, então eu não vou colocar aqui o conceito, mas vou estar explicando no exemplo. Olha o primeiro exemplo, ele tem um enunciado grande, para vocês vai estar grande assim também, mas é tranquilo, é só porque tem que ter muita informação mesmo. De acordo com o IBGE, estima-se que a população do Brasil em 2020 era de mais de 210.596.000 habitantes. O estado mais populoso é São Paulo, com 49 milhões, quase um quarto da população, né? Mas São Paulo também é a maior metrópole da América Latina. Com 49.641.832 habitantes. E os três menos populosos são Roraima, com 602.731 habitantes, Acre, com 673.902 habitantes e Amapá, com 745.821 habitantes. Com base nas informações, indique qual estado brasileiro tem a população representada por um número com 3 classes e 8 ordens. Aí nós temos as opções Roraima, Acre, Amapá e São Paulo. Então vamos relembrar, pessoal, o que é ordem? Ordem é cada algarismo. Cada algarismo que eu tenho, ele é uma ordem. Então se eu pegar o número 1232, ele tem 4 ordens, cada algarismo desse. E o que é classe? Classe é as unidades de milhar, ou seja, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Então esse número aqui, que eu usei como exemplo, ele tem 4 ordens, 4 ordens e 2 classes. Por quê, pessoal? Por quê? Ó, 1, 2, 3, então aqui eu tenho uma classe e mais outra aqui eu tenho outra classe. Então o algarismo que sobra, ele não precisa juntar com mais 2 para formar a classe, ele sozinho ele já consegue formar essa classe, beleza? E a gente conta do final para o início mesmo. Então o que o exercício quer? Ele quer que você indique qual estado a população dele tem 3 classes e 2 ordens. Vamos analisar Roraima. Aqui fala que Roraima tem 602.731 habitantes. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roraima tem 6 ordens. E quantas classes? 1, 2, 3, então a primeira classe. 1, 2, 3, segunda classe. Então ele tem 2 classes. Né? Roraima tem, a população dela tem 6 ordens e 2 classes. E ele quer que você indique que tem 3 classes e 8 ordens. Então não bateu Roraima. Acre. Acre tem 673.902 habitantes. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também tem 6 ordens e ele tem 1, 2, 3, primeira classe, 1, 2, 3, segunda classe. Então ele também tem 2 classes, 6 ordens e 2 classes. Letra C, Amapá. Amapá tem 745.821 habitantes. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ordens. E ele tem 1, 2, 3, primeira classe. 1, 2, 3, segunda classe. Então ele também tem 6 ordens e 2 classes. E aí sobrou São Paulo. Obviamente, se é que sobrou, vai ser a alternativa correta. São Paulo tem 49.641.832 habitantes. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. E ele tem 1, 2, 3, primeira classe. 1, 2, 3,
segunda classe, 1, 2, terceira classe. Como eu tinha dito antes, o número ele não precisa ter 3 ordens para completar uma classe. Se ele já tem 2 classes completas, o que tem aqui já é a terceira classe. Então a população de São Paulo é representada por um número que tem 8 ordens, que são 8 algarismos, e 3 classes. E é o que ele quer, 8 ordens e 3 classes. Então a alternativa correta, São Paulo, certo? Exemplo 2. O quadro a seguir representa o boletim escolar de um aluno de 6º ano. Complete-o com as dicas a seguir. Então aqui o boletim ele apresentou apenas as disciplinas de português, matemática, história, geografia, ciências e inglês, né? Apenas essas 6 para a gente poder trabalhar. O que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar a questão dos números naturais, trabalhando com antecessor, sucessor e usando raciocínio lógico. E através das dicas eu vou preencher esses componentes que estão faltando nota, né? O que é componente? Componente é a mesma coisa de disciplina. Então eu tenho o componente de língua portuguesa, de matemática e assim por diante. Então vamos lá, eu tenho apenas a nota de matemática e de história. Esse aluno ele tirou 7 em matemática e 6 em história. Olha a primeira dica. As notas de português, matemática e história são números consecutivos. Faltou um S aqui. São números consecutivos, sendo de história a menor delas. Então, como que eu vou preencher isso daqui? Números consecutivos, tá? Um do lado do outro. A nota de história é a menor delas. História foi 6. Qual que vem depois do 6? Vem o 7. Para ser consecutivo, 6, 7, 8. Por que eu sei que aqui é 8? Porque a nota de língua portuguesa poderia muito bem ser 5. Porque aí você tem 5, 6 e 7. Só que a dica ela fala que a nota de história é a menor delas. E aí se eu coloco 5, eu tenho aqui consecutivo, 5, 6, 7. Só que história não vai ser a menor dela, a menor vai ser português, que é 5, então não pode ser. E aí, como história é a menor, fica 6, 7, 8. Né? Aqui eu tenho números consecutivos, então a nota de português foi 8. Segunda dica, a nota de geografia é o antecessor da nota de história. Como eu falei, antecessor é o que vem antes. Qual que é o antecessor de 18? 17. Se a nota de história foi 6, o antecessor de 6 é 5. Então, a nota de geografia foi 5. Aqui está falando, a nota de geografia é o antecessor da nota de história. Terceira dica, a nota de ciências é o sucessor da nota de geografia. Pessoal, eu expliquei aqui em cima que sucessor é o que vem depois. Sucessor de 18 é 19. E aqui está falando que a nota de ciência é o sucessor da nota de geografia. E a nota de geografia foi 5. Qual que é o sucessor do 5, que vem depois dele? 6. Então, a nota de ciências foi 6. Olha aí, a nota de ciências é o sucessor, vem depois da nota de geografia. Geografia foi 5, então ciências foi 6, veio depois. E a última dica, a nota de matemática e de inglês, faltou um E aqui, a nota de matemática e de inglês são números ímpares consecutivos, sendo a de matemática menor. Então, são números ímpares consecutivos. Como assim, números ímpares? Se eu pegar, por exemplo, 15, quais são os ímpares consecutivos de 15? Pode ser o 13 ou pode ser o 17. É aquele que vem depois ou vem antes, mas que seja ímpar, tá? Exigindo isso, né? Então, os números pares não entram nessa dica. A nota de matemática e de inglês são números ímpares. Matemática eu já sei que é 7, que é um número ímpar. Consecutivo. Aí, consecutivo de 7, que é ímpar, pode ser 5, que é o que vem antes, ou pode ser 9, que é o que vem depois. Mas aí a dica, ela me diz que a de matemática é menor. Então, matemática é 7. Qual que é o número ímpar consecutivo de 7? Mas que ele, o 7, tem que ser menor. É o 9. Então, em inglês, o aluno tirou 9. E aqui nós preenchemos o quadro utilizando os números naturais, os conceitos de antecessor e sucessor e as dicas que foram dadas para a gente. Aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, pode
mandar mensagem, estou à disposição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assinando o sininho da notificação, ativando o sininho da notificação. Um abraço, até a próxima. Cuidado, não esqueça de usar máscara e de álcool em gel.